Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Felizmente. Estamos passeando pelas estações, estamos vivendo o verão, estamos saindo da caixinha, conhecendo ambientes, vivendo novos espaços. Estamos aqui no Mió do Sertão, o melhor restaurante regional que tem em João Pessoa. Vamos hoje gravar 2 encontros lindos. Vamos gravar hoje com a Joana, falando sobre burnout. Como é que estão suas férias, hein? Passeando aí pelo mês de janeiro. Você está vivendo férias? O ano já começou e você está naquele corre. Você está culpado porque está parado alguns dias. Como é que você está se sentindo em relação às pausas? Tudo isso a gente vai conversar hoje nesse encontro lindo e rico para você projetar o seu ano de maneira próspera e, o melhor de tudo, saudável. Porque o burnout está tirando muita gente competente do jogo da vida profissional. Sejam bem-vindas, queridas, doutora Mônica, Joana. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz janeiro, feliz pausa. Vamos começar nosso encontro. Vamos lá, que bom, Thaís, estarmos de novo com Joana Paula aqui. Eu vou apresentá-la, mas antes eu vou me apresentar pela 1000ª vez, porque afinal, nós temos seguidores novos. Queremos gente nova, que não conhece a gente, para a gente se apresentar a cada encontro. E também queremos gente antiga, viu, gente? Porque antiga é diferente de velho. Antigo significa presença, significa sabedoria. Os queridos que acompanham a gente o tempo para todo. os novos que ainda não nos conhecem, eu sou Mônica Costa, sou neuropsicóloga, trabalho com psicoterapia, trabalho com reabilitação cognitiva e trabalho com trabalhos em grupos e em organizações de trabalho. Então, assim, eu faço várias atividades e todas voltadas ao desenvolvimento de pessoas. E você, Thaís? É mesmo, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Thaís Rodrigues, eu sou psicóloga clínica. Já passei por várias áreas da psicologia, escolar, organizacional, mas hoje, nos últimos anos, estou atuando apenas na clínica, somando mais de 10.000 horas de atendimento e ajudando pessoas incríveis a recuperarem uma vida de saúde e prosperidade. Pois é, eu confesso que eu me surpreendi quando eu conversei no backstage com Joana Paula. Eu não imaginava, porque quem fez o contato foi Thaís, então eu não imaginava encontrar a pessoa que eu encontrei. Foi realmente muito enriquecedor conversar com ela. E eu acredito que pelo bate-papo que nós tivemos e pelo conteúdo que você, Joana, tem para nos trazer, eu creio sinceramente que esse podcast vai tocar, vai sensibilizar muitas pessoas. Joana Paula é a mente e o coração por trás do Instituto Joana Paula, criado para empoderar mulheres a conciliarem alta performance profissional com bem-estar e propósito de vida. Olha o desafio. Ela também é CEO e fundadora da Revigoradamente, iniciativa voltada ao autocuidado e a adoção de hábitos saudáveis para o bem-estar integral. E ela atua não só no Brasil, mas também na Argentina e em Portugal. Ou seja, Joana Paula é global. Ela é apaixonada, como nós somos, pelo comportamento humano. Joana acredita em um sucesso que nutre de verdade, sem sacrifícios. Sua trajetória inspira muitas mulheres após mais de 20 anos em multinacionais automotivas e a atuação como consultora empresarial. Um diagnóstico de burnout em 2019 transformou seu caminho. Ela é formada em administração de empresas, pós-graduada em logística estratégica e sistemas de transporte, MBA em gestão estratégica de pessoas e coaching, e atualmente cursando pós-graduação em neurociência do comportamento. Então, Joana uniu sua vivência prática a bases científicas para criar a Revigoradamente, o Instituto Joana Paula. E o Instituto Joana Paula. Sob sua liderança, a Revigoradamente desenvolveu o Game Jollity, que capacita pessoas a praticarem o autocuidado e hábitos saudáveis por meio de uma metodologia própria, baseada na neurociência, com cuidado continuado e personalizado. A proposta atua nas dimensões física, mental, social, financeira, profissional, intelectual e espiritual, com foco na prevenção de doenças crônicas e no alívio de transtornos como ansiedade, depressão e burnout. Gente, a experiência de Joana é incrível.
Joana, seja bem-vinda ao Muitíssimo podcast obrigada. Felizmente. E a gente vai logo abrir os trabalhos te perguntando por que nós somos hoje considerados, vistos como a sociedade do cansaço. Bom dia, muitíssimo obrigada pelo convite e pela belíssima apresentação. Hoje somos considerados essa sociedade do cansaço exatamente por esse ritmo acelerado, né? Essa falta de pausa que a gente não se permite e se culpa por muitas vezes estar de férias, né? Então, eu por muitos anos, quando eu tirava um final de semana apenas de descanso, eu me culpava, né? E isso é errado, minha gente. A gente precisa dessas pausas, o nosso cérebro necessita, né? A gente precisa ter momentos de qualidade com a família. Eu falava recentemente sobre tempo de qualidade, porque às vezes a gente até está com as pessoas, mas a gente está com a cabeça em outro lugar. A gente está ali, né, de corpo presente, como eu costumo dizer. Então, hoje a sociedade está essa sociedade extremamente exausta, extremamente cansada, e por isso a gente não tem momentos felizes de verdade, né? A gente não consegue ter essa presença. Então, a gente passou aí, né, Natal, Réveillon, que muitas famílias se reúnem, mas será que às vezes conseguiram lembrar dos momentos vividos? Porque às vezes a gente está ali e depois a gente não se lembra. Exatamente por esse excesso, né, de exaustão que a sociedade vive hoje em dia. Aí a gente fica dizendo que não tem memória, não me lembro Exato. das coisas. Mas, na verdade, quando a gente está desconectado de corpo e alma, a gente não consegue ter atenção. E a atenção é quem alimenta a memória. Exato. Né? Então, eu não consigo ter atenção, eu não me conectei com nada, eu não prestei atenção em nada, então eu não vou lembrar de nada depois. Sim. Ô, Joana, quando eu vi tua apresentação, eu fiquei pensando, é impossível ser felizmente se a gente não for revigoradamente. É verdade? Agora é muito Exatamente. complicado. E eu fiquei com outro insight. Eu lembrei de uma coisa meio trágica, gente, mas eu tenho que falar. Vocês já ouviram falar em missa de corpo presente? Sim. Né? Quando o indivíduo parte e fica só o corpo, né, no caixão, e as pessoas fazem uma missa com o corpo presente. O corpo. Né? Mas aquela pessoa, espiritualmente, ela já não está mais ali. Então, vocês já pararam para pensar que às vezes a gente está feito morto-vivo? Exatamente. Né? Então, assim, por que, Joana, a síndrome de burnout é apontada como uma das patologias mais compatíveis com esses novos tempos da sociedade do cansaço? Exatamente, assim, existe um excesso de cobrança por parte das empresas, né? Essa produtividade cobrada ali é um processo de aceleração, né? Precisa fazer num tempo recorde, reduz a quantidade de mão de obra, então isso fica cada vez mais acelerado. Mas também existe a autocobrança. Juntando as duas coisas, a gente acaba desencadeando, que foi o meu caso. Eu sempre brinco o seguinte, quem não tem responsabilidade, quem de fato não veste a camisa da empresa, do trabalho, não desenvolve burnout, porque ele sim consegue desligar. Sim. A gente que tem essa autorresponsabilidade e essa autocobrança, a tendência que a gente desenvolva o burnout é muito maior, né? Porque aí vem as duas cobranças, os dois lados. E a gente não consegue se dar essa pausa, né? Porque o próprio ambiente não nos permite essa pausa, exige esse processo acelerado, essa demanda que cada vez aumenta. E também o nosso senso de autorresponsabilidade. E também, eu acho que é muito psicológico, porque por que você tem que trabalhar até morrer? Que culpa é essa que nós trazemos historicamente, né, que faz com que se você não fizer 150%, você não está ainda sendo suficiente. Isso remete muito à nossa criança ferida. Isso. Eu fico pensando o Exato. quão de alto tem isso, né? Autocobrança, autoexigência. O quanto que também isso não foi forjado na nossa mentalidade, porque você entra numa rede social e tem lá assim, você tem que trabalhar enquanto os outros estão dormindo, né? Acorda cedo para correr, para treinar, para trabalhar, para produzir. Então, o quanto que essa cobrança ela é muito nossa, ou ela é uma sociedade que vai modelando a mente da gente para que a gente pense que ela é nossa. Eu Exato. penso que eu tenho uma autoexigência, mas na verdade ela não é tão minha assim. Ela é uma exigência formada pela sociedade, né? E eu gosto de dizer sempre essa questão de como que nós, mulheres, principalmente, fomos modeladas, né, por esse sistema patriarcado. Porque a gente tem que mostrar que somos capazes. Como eu vim de grandes indústrias, né, passei Obrigada. 20 anos dentro de multinacionais, mulheres sentem a necessidade... Muito obrigada. Mulheres sentem a necessidade de mostrar o tempo inteiro que é capaz.
porque é um ambiente muito masculinizado. Então, às vezes, a gente, até de forma inconsciente, pensa assim, não, eu preciso trabalhar dobrado para mostrar muito mais para poder ser vista. Então, vem muito dessa questão, né? Dessa questão da infância, da criança ferida e também desse modelo, né? Que foi eu vejo imposto, muito né? tipo, minhas tias, que eu fui criada por mulheres, né? E mulheres muito trabalhadoras, todas elas. E até hoje, quando eu ligo para minha tia, falo, e aí, como é que você tá? Hoje eu tô meio cansada. Não, vá trabalhar. Se eu disser assim, hoje eu tô meio triste. Não, vá trabalhar. A receita da minha tia é vá trabalhar. Então, isso foi a vida inteira, porque em algum momento ela entendeu, né, que isso era um valor, o trabalhar, que iria nos fazer manter o sustento, a gente poder ter uma vida melhor, financeiramente falando. Sim. Alcançar E sonhos. até sair de certos lugares que não nos cabia mais, porque financeiramente a gente podia sair. Isso. O financeiro era muito um aprisionamento, né? Eu não tenho como. Isso. Então, se eu tenho sustentabilidade, eu teria como sair de Exatamente. Teria certas... essa liberdade, né? Eu me lembro a primeira vez que eu fiz uma feira, olha só, e paguei com cheque no supermercado Primo, lá na Beira Rio. Nem existe mais, gente, eu não vou dizer minha idade, não. Nem cheque existe mais, não. Nem cheque existe mais. E eu tive uma sensação, porque eu sou muito presente. Eu disse, gente, eu estou pagando a minha feira. Eu estou pagando a minha feira. Para mim, aquilo ali era muito importante, porque significava que eu não dependia mais de ninguém. Sim. Significava que eu não dependia mais de casamento, eu não Sim. dependia mais de marido, né? Pai, mãe. Pai, mãe, eu poderia bancar a minha vida. Sim. Então, eu acho que isso que leva você a se matar para... Exatamente. Mas como foi a tua E experiência? também tem, viu, licença, por exemplo, hoje a gente ainda vê muitas mulheres que elas têm permissão de sair de casa, né? Eu sou casada, eu tenho um esposo, eu tenho 2 filhos, eu tenho permissão de sair de casa para trabalhar, mas eu não tenho permissão de sair de casa para tomar um café com as amigas, eu não tenho permissão de sair de casa para tomar um vinhozinho, né, no rap pós-expediente, mas se eu estiver trabalhando, né, eu posso fazer isso sábado, domingos, feriados, vou trabalhar. Mas se eu disser vou para uma praia, não posso. Vou para um cafezinho, não posso. Né? Ou seja, você não pode sentir prazer, né? No trabalho, só pode ser no Só trabalho. pode sentir prazer no trabalho. Se der. Mas a tua experiência, Joana, com o colapso que levou ao burnout, nós queríamos ouvir um pouco dessa história, que eu acho que ela é muito interessante. Então, como eu falei, eu passei 20 anos em multinacionais, no segmento automotivo. É um segmento extremamente acelerado. E a área de logística, que é a área que eu trabalhava, também extremamente acelerada. Em 2019, eu fui diagnosticada com burnout. Na verdade, eu fiquei 2018 inteiro fazendo diversos exames para constatar o que eu tinha. Os médicos não descobriam. Demorei quase um ano. Eu senti uma dor de cabeça que não passava. Depois, o segundo sintoma foi o coração. Eu tinha uma sensação de que parecia que eu estava infartando o tempo inteiro. Não dormia. Eu cheguei a passar, na fase final ali, eu cheguei a passar 15 dias praticamente sem dormir. Meu Deus. E os médicos diziam para mim que eu ia morrer. E ele falava, Joana, se você não conseguir desligar, você vai morrer. E assim, eram vários sintomas, assim, cada vez o corpo dava sinal em um local e eu procurava um médico específico daquele órgão. E eu ficava, vou num médico, vou em outro, vou num médico, vou em outro. Até Clinicamente não encontrava nada. E ficava me dopando de remédio para dor, para conseguir trabalhar. Chegou ali os últimos 3 meses, eu comecei uma sequência de atestados, porque de fato meu corpo já não aguentava mais. Até que eu descobri um médico especialista em sono. Esse médico começou a fazer alguns exames e ele constatou o burnout. Mas a primeira médica que eu fui para poder entender por que eu não dormia, eu fiz um exame de polissonografia e ela constatou que se eu não parasse, eu iria morrer. Porque ela falou, Joana, você dorme pouco e o pouco que você dorme não é de qualidade. Só que com o diagnóstico dela, eu levei para a empresa. Sim. Ela solicitou que a empresa me desse férias, a empresa negou. E aí eu continuei trabalhando. Mas só que essa continuidade durou pouco tempo, porque poucas semanas depois eu tive 3 crises de desmaio dentro da empresa e aí não teve como, eu tive que afastar. Nossa. Tem uma jornalista, Isabela Camargo, Isso. que fala muito sobre o burnout e inclusive trazendo um caso dela de desmaio na frente da câmera.
Pois é. na hora do trabalho. Né? Exatamente. Ela faz um trabalho belíssimo hoje. Inclusive, ela conseguiu utilizar a situação de doença dela, né, com você. Isso. Ela direcionou para um propósito maior, que é o que você fez, para levar as pessoas a ideia de que você pode trabalhar, mas não precisa se matar, né? Exatamente. Propósito de educação, né? E eu acho que é muito, assim, eu considero que a minha missão hoje é exatamente compartilhar a minha história e explicar às pessoas a importância do autoconhecimento e do autocuidado. Como Porque assim? eu não tinha noção do que estava acontecendo comigo. Então eu achava que, assim, estamos num momento específico na empresa, mas que a hora que eu tirar ali um feriado prolongado, que eu conseguir tirar férias, isso vai passar porque eu vou descansar. Mas não era um simples cansaço. Mas isso muito porque eu não tinha conhecimento. Não é, Sim. a gente não aprende na escola a entender os sinais do nosso corpo. Não. Então a gente vai entendendo tudo e normalizando tudo que é pior, né? E nesse barulho que está o mundo hoje, barulho de notícias, barulho de notificação, barulho de abundância de chamado, a gente realmente não está escutando o corpo, né? Não. E não está escutando a mente. Na verdade, a gente está meio zumbizando, muitas vezes sem escutar nada. Exatamente. E esse excesso de informação aumenta ainda mais a ansiedade por querer entender tudo que está acontecendo, aprender várias coisas, e acaba que a pessoa não consegue aprender nada profundo e ainda se cobra por, às vezes, não estar entendendo determinadas situações. Então, assim, a gente precisa conseguir direcionar aquilo que a gente, de fato, quer dar atenção, né? Se dedicar àquilo, mas, principalmente, eu convido sempre as pessoas, gente, olha, conheça o seu corpo, conheça os sinais. Não é normal nenhum sintoma prolongado. Uma dor de cabeça uma vez ou outra, sim, pode ser algo que aconteceu esporádico e tal. Mas um sintoma prolongado já é um sinal do nosso corpo e a gente precisa entender. O corpo está falando alguma coisa, né? Exatamente. O corpo fala, o corpo fala. comunica e a Exato. gente acaba não ouvindo. Exatamente. Isso deságua muitas vezes em doenças seríssimas, como Muito. câncer, como doenças autoimunes, que são doenças muito debilitantes, muitas Exato. vezes, né? Doenças de pele, né? Sim. A própria enxaqueca, como você traz uma sequência de dor de cabeça. Eu digo também, Joana, esse final de ano eu até disse, uma pessoa que falou assim, vou descansar porque eu ando muito cansada, então eu tô querendo umas férias porque eu preciso dar um descanso. E eu disse assim, o problema não são as férias. Tu não vai conseguir esse descanso que tu queres com 2, 3 semanas de férias. Tu precisa mudar a tua rotina. Isso. O teu dia a dia precisa ser diferente. Exato. Porque tu não pode esticar a corda 330 dias no ano e em 30 parar tudo para Querer depois resolver. voltar com a mesma, né? Eu digo que o problema não são férias nem feriados prolongados, o problema é a rotina diária, Exato. que a gente não consegue equilibrar com as necessidades do corpo e da alma, Sim. né? Uma atividade física, um cuidado com a alimentação, uma meditação, uma pausa para não fazer nada, né? Exatamente. Exatamente. Por isso que na Revigoradamente a gente foca muito nessa questão da mudança de hábito e comportamento. Porque exatamente as pessoas precisam entender que se ela não tiver uma rotina estruturada para dar essa qualidade para o corpo e para a mente, é o que você falou, não vai ser 30 dias que vai resolver o problema do ano inteiro, né? E o pior, a pessoa sempre volta das férias com a sensação de que não descansou nada. E com 2 semanas volta aquela sensação de que eu não estou aguentando, eu não estou aguentando, eu não estou aguentando. Você parece assim um carro velho sendo empurrado porque Verdade. você não consegue pegar a disposição mesmo, né? Exatamente. Mas Joana falou algo bem interessante quando ela disse, quando precisei, quando eu estava colapsando, aí a empresa não entendeu. Exatamente. Isso acontece também nas famílias. Às vezes você dá um grito, olha, eu não estou bem, mas as pessoas parecem que não escutam. Não. Aí quando ela falou, a gente precisa escutar a gente mesmo, envolve também estabelecer limites. Sim. Dizer, eu não posso fazer isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Será que você consegue? Aí vem as questões psicológicas que estão enraizadas. Sim. Né? Se eu disser não, eu vou me sentir culpada, né? Exatamente. Eu vou achar que não estou fazendo o suficiente. Eu me sinto culpada. Esse ano eu tirei 3 semanas de férias. Normalmente eu tiro 2. 2 no final do ano, 1 no meio do ano. E esse ano eu digo, eu vou tirar 3. Porque Natal e Ano Novo é sempre muito festivo, muitas saídas, muita balada, recebe família, organiza jantar. E a primeira semana do ano eu vou tirar assim pra nada, né? Mas sabia que eu já tava, porque eu digo que eu sou candidata assim, boto o pezinho no burnout o tempo inteiro. Bota e tiro, observando esses sinais que você diz assim, do corpo e da mente. Mas eu tava
o sentimento de culpa. Nessa terceira semana eu já estava, nossa, tanta coisa tá voltando, né? Eu acho que eu devia também já estar voltando. Será que eu devia estar fazendo essa pausa? Porque na minha cabeça essa semana seria a semana do descanso total, de ficar em casa arrastando a chinela, acordar de pijama sem hora para tirar o pijama, tomar um cafezinho na paz, ler os meus livros na tranquilidade. Mas eu já estava querendo sair desse lugar. Aí a família do meu esposo vai para um sítio, passar essa primeira semana do ano e eu vou junto. Eu digo que isso foi que vai me permitir tirar a minha pausa completa, porque senão eu acho que o meu sentimento de culpa iria te fazer voltar. E o sentimento de culpa ligado com a chamada das demandas. Sim. Né? Você receber a notificação de um paciente falar assim, olha, volta essa semana, né? Então você já fica assim, caramba, estão precisando de mim e eu tô aqui fazendo nada. Exatamente. Né? Então, assim, eu arrasto esse sentimento de culpa, trabalho sobre ele para entender que eu preciso desse nada. Às vezes eu tô sentada em casa, olhando para a estante, né, vendo a rede balançar no terraço, aí meu filho passa e diz, mãe, você tá fazendo o quê? Eu disse, nada. Ele disse, então faz isso aqui. Eu disse, não, meu amor, estou fazendo nada porque eu quero não fazer nada nesse momento, né? E a vida vai chamando a gente o tempo todo. Sim. Se a gente realmente não estabelecer limites e Sim. trabalhar essa culpa e aprender a dizer não para os outros e sim para você, né? Uma vez eu estava dando uma palestra no ano passado e a pessoa diz, eu não sei dar não. Eu disse, sabe, agora você não sabe para onde você está dando não. Porque quando você diz sim, sim, sim para tudo no trabalho, você está dando não para o seu filho, para sua esposa, para o seu descanso, para o seu sono. Então você sabe dar não. Agora você não sabe para onde você está dando esse não. Exatamente. E isso é super importante. Assim, essa questão do apoio que você comentou, graças a Deus eu tive um apoio muito importante dentro de casa e foi isso que me fez recuperar muito rápido. Né? Minha família, meus pais, minha irmã, minha filha me apoiaram muito, entenderam o momento que eu estava passando, porque eu sou muito acelerada, então no momento que eu parei e que eu não conseguia fazer nada, eles começaram, opa, tem alguma coisa errada, e aí quando eu precisei me afastar, eu entrei em desespero. Não é fácil depender de INSS no Brasil, eu tive 1 ano de recusa do INSS, então se você não tem essa rede de apoio, você se afunda ainda mais. Então esse apoio é super importante, mas nem sempre todas as pessoas vão ter esse apoio, infelizmente. E aí, se não tem dentro de casa, é exatamente buscar onde tem esse apoio. É com os profissionais que cuidam da saúde, é também com as informações, né? Igual a gente leva as informações para poder a pessoa conseguir entender e ela ir trabalhando ali. E é muito dessa questão, se permitir. Hoje eu ainda treino muito isso, porque a nossa demanda é infinita. Eu ia perguntar isso, Joana, porque você saiu das multinacionais automotivas, porque você teve um colapso, né? Que gerou um burnout. Mas agora você está com um monte de coisa. Sim. E aí, tá com burnout de novo? É assim, bota o pé, tira o pé. Exatamente, bota o pé, tira o você pé. tem que ficar... Eu acho interessante porque é o meu exemplo. Eu trabalhava nas 2 áreas, organizacional, empresas. Sim. Nossa, trabalhava muito. Em 2019 eu estava com 5 consultorias e um consultório. Nossa Senhora. 5 consultorias, um consultório e uma clínica onde eu dava plantão 1 vez por semana. Meu Deus. Aí veio a pandemia, eu parei. Agora eu vou para a clínica. Agora eu estou com 30 pacientes, né? Vem palestra, vem felizmente. Ou seja, eu tenho de novo que voltar, porque é muito de nós. Exatamente. Né? É muito do perfil, né? Pois é. A gente que tem esse perfil de querer fazer muita coisa, porque assim, tem muito senso de propósito também. Hoje eu trabalho pouco? Não. Eu trabalho muito, mas só que eu consigo respeitar o limite do meu corpo, eu consigo ter uma flexibilidade de horário e isso permite cuidar do meu corpo, isso permite cuidar do meu sono, isso permite cuidar da minha mente. Antes eu não conseguia dedicar para poder fazer uma meditação antes de levantar da cama, porque eu levantava sempre muito apavorada, porque eu dormia muito pouco. Não tinha essa questão, esse controle. Hoje eu trabalho muito, mas eu trabalho direcionado e principalmente vendo essa questão dos limites. Até aqui eu consigo. Sim. Aqui eu não vou mais, eu delego. Eu não tenho para quem delegar, então deixa para um próximo momento eu faço. Sabe? E as pessoas ficam com raiva? Às vezes fica. Porque comigo ficam com raiva quando eu digo, tem um evento, aí me convidam. Aí eu fico pensando, se eu for para o evento, aí vai acontecer isso, isso e isso, eu não vou poder fazer isso, amanhã eu vou acordar indisposta, aí eu digo, muito obrigada, não vou poder ir. As pessoas se chateiam, porque exatamente. Elas querem, sobretudo, família. Sim.
né? Porque você tem que ser Deus, tem que estar presente em todos os lugares. Onipotente, onipresente e onisciente. Nós não somos deusas, né? Não. Nós não somos deuses, nós somos seres humanos. Exatamente. Acho que é muito importante. É muito importante. E essa questão de família, né? Eu, durante muitos anos, eu sempre fui muito dedicada aos estudos e ao trabalho e sempre muito ausente das coisas que acontecia, né? Aniversário de primos, tios, essas coisas. E eu sei que eles, por muitas das vezes, né? Até escutava comentário, olha, não se importa, né? Não tá nem aí, né? Sim. Fulano é snob. Que também gera culpa, né? Que gera esse sentimento de culpa. Porque a gente sabe, a gente fica naquela questão, né? Poxa, eu não tenho as pessoas eternamente aqui comigo. Eu tô deixando de aproveitar com as pessoas. Mas também você tem que entender o seu momento. Se você tiver isso tudo muito bem organizado, você vai passar por aquilo ali, vai chegar um determinado momento que você vai poder aproveitar também. Tudo são fases, mas a gente precisa trabalhar isso muito internamente para não deixar que essa culpa também nos desgaste, né? E ter cuidado com esse equilíbrio, né? Eu gostei muito quando você diz, eu sigo trabalhando muito, porque a gente às vezes tem a ilusão de que a gente vai trabalhar pouco. E eu tenho para mim que todo mundo vai ter que trabalhar muito. Mas é sobre como eu vou trabalhar e sobre também incluir no meu dia a dia espaços que sejam meus espaços. Exato. Às vezes a gente quer uma manhã inteira. Não tenho, eu trabalho de 8 às 18. Então, assim, qual o tempinho aqui, ali, ou mesmo dentro do trabalho que eu também posso ter momentos de respiro, de descanso, né? E eu vejo que a nossa idade reprodutiva feminina, ali em torno dos 20 aos 40 anos, é a idade também que a gente está na pegada profissional. Sim. Então, a gente tem filhos ao mesmo tempo que a gente está crescendo ali na escadinha profissional. São duas coisas feitas paralelamente. Não tem como, peraí que eu vou trabalhar, me estabelecer, me sentir, aqui tá tudo ok. 50 anos, agora eu vou pensar em filho. Não é assim. São coisas feitas no paralelo que exige muito da gente a busca desse equilíbrio. Exatamente. Né? Renuncio aqui, assumo aqui. Tem hora que eu gosto de listar quais são os meus valores. Família é um valor muito importante para mim. Sim. Trabalho também é um valor muito importante. Mas a família vem em primeiro lugar. Sim. Então tem hora que eu entro no dilema, isso ou aquilo. Não, é família. Cancela a agenda de hoje, reorganize em outros dias, porque eu vou atender uma demanda dos meus filhos aqui, porque o meu valor família vem antes do meu valor trabalho. Sim. Né? E às vezes a gente, quando não tem muita noção disso, a gente meio que se perde. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, família para mim é prioridade, mas não abrem mão de nada no trabalho para atender essa prioridade da família. Né? A família tem um chamado, às vezes um chamado inegociável, uma apresentação de final de ano de escola, né? Uma apresentação, feito Isabela, minha filha, uma apresentação da ginástica. Ela tem uma apresentação, é aquele dia, aquela hora. Se eu não parar a minha demanda para atender isso, eu não vou estar priorizando o meu valor maior que a família. Sim, né? Sim. E hoje a gente leva muito isso para dentro das empresas, porque nesses 20 anos que eu passei, eu tenho uma filha de 24 anos que eu não vi crescer. Porque as festas de escola, muitas das vezes eu chegava, ela estava chorando, achando que eu não iria, porque eu só chegava atrasada. Mas por quê? Porque você depende de pedir autorização para A, B e C para você sair. Sim, sim. Muitas das vezes você se organiza para sair num horário para chegar a tempo. Aí vem o seu gestor com um excesso de demanda e você tem que fazer tudo antes de sair. Sim. Aquela coisa toda. Mas a gente, agora com a ANR1 entrando aí... Era a próxima pergunta. Pois é. A gente está levando para as empresas o quê? Gente, é importante os pais participarem desses momentos dos filhos, porque isso também é saúde mental deles. Sim. Porque ficar na empresa com a mente lá, nossa, meu filho está lá apresentando, eu não estou lá assistindo, causa um trauma na criança, porque o pai não está, a mãe não está, mas também nele que está lá, sendo obrigado a estar na empresa, sem viver aquele momento, né? Então, a gente leva esse tipo de eu consciência vejo que sentimentos também essa pessoa começa a gerar em relação à empresa. Isso. Né? Porque Exatamente. você está ali não podendo viver um momento muito importante e único do seu filho, Sim. estando na empresa assim com ódio, né? Exatamente. Com raiva, com ranço. Aí muitas vezes a gente vai num ambiente e vai se submeter a um atendimento, aí diz assim, Maria, cara feia danada. Né? Uhum. E olha que atendimento, olha que mau humor, olha que mal-estar. Isso. Como que essa pessoa vai estar de bom humor? Como que ela vai estar de bem-estar? Se ela está Exatamente. por dentro gritando
e muitas vezes não sendo ouvida, né? Sim, sim. E eu sempre, hoje eu falo, porque assim, aquela fase que a gente está no crescimento profissional, né, em grandes indústrias, eu pensava assim, não, eu vou trabalhar para poder crescer e a gente pensa só em salário, né? Aí as empresas que eu trabalhei, elas sempre tiveram benefícios maravilhosos. Mas agora eu entendo que o excesso, entre aspas, de benefício, festa disso, festa daquilo, brinde aqui, brinde acolá e tal, é exatamente para poder prender o colaborador ali dentro, tentar mantendo ele ali satisfeito. Sim. Mas a satisfação muitas das vezes não está ali. De onde vem a satisfação, Entendeu? Né? Exatamente. Se libera para um momento de passar com o filho numa apresentação, vale muito mais do que às vezes sortear um carro para ele, por exemplo. Sim. Eu tenho familiares que são médicos, aí esses dias eu passei com a minha filha pelo Clube dos Médicos. E ela perguntou, mamãe, o que é isso aqui? Aí eu disse, Isabela, é um clube de lazer, tem piscina, tem quadra para os médicos. Aí ela lembrou da galera da família. E ela disse, e eles vão de que horas para isso? Tá vendo? Aí eu liguei para uma prima e achei interessante. Eu disse, lá, Bela disse isso e isso. Ela disse assim, diga ela que quem vão são os filhos e os companheiros. Os médicos não vão. Não vão. Mas aí eu penso que na vida, independente da sua profissão, independente do seu ramo de negócio, a gente inclusive vai falar sobre isso no próximo podcast, é uma questão de escolha. Porque quando você estabelece, porque é uma questão de estabelecer cultura. Sim. Tem um ponto que eu bato muito nessa tecla, gente. O que está se falando hoje na NR1, eu fazia isso há 20 anos. Eu pegava, quando eu tinha a oportunidade de trabalhar numa empresa, e estabelecer uma cultura, né, de confiança. Sim. Porque também tem que ser dos dois lados. Exatamente. Eu lembro de uma determinada organização que eu fiz um trabalho de consultoria e as pessoas precisavam trabalhar melhor planejamento para poder não fazer tudo de última hora. Sim. Porque as empresas, muitas vezes, elas têm o hábito de apagar incêndio. O que desgasta a saúde aí mental completamente. Desgasta. Lidar com igual plano de saúde. Plano de saúde, muitas vezes, é um plano de doença. As pessoas vão para o médico quando estão doentes. As pessoas vão fazer o relatório 1 hora antes de entregar o relatório a um gestor. Exato. Então, assim, isso é muito. E aí eu fui muitas vezes, o que hoje eu vejo e li na NR1, Sim. Eu fazia isso há 20 anos e funcionava. Quando as empresas se colocavam à disposição. E o mais interessante disso tudo é que os resultados, eles vinham para todos. Todos ganham com isso. Aumento de resultado financeiro, aumento de salário para os colaboradores, de acordo com as suas funções, obviamente. Aumento de produtividade, credibilidade pública quando você faz. Então, quando a gente estabelece uma cultura de confiança, quando a gente estabelece uma cultura do bem-estar, todos ganham. Aí eu vou fechar aqui uma pergunta. Mas precisa mudar muito a mentalidade ainda, Precisa. Eu estava conversando ontem com um professor de psicologia organizacional que tem trabalhado na implementação da NR1, né? Que eu achava que já estava em vigor, que já estava sendo cobrado das organizações desde janeiro do ano passado, mas na verdade parece que vai começar alguma coisa agora em março. E ele dizendo que foi para uma empresa fazer uma proposta de avaliação, né? E depois um plano de ação. E a empresa disse, quanto que isso vai custar? Eu achei interessante que ele disse assim, eu respondi, olhe sua folha de pagamento, veja o quanto você tem de ausência, de falta, de aplicação de atestado, veja o quanto você perde com isso, porque eu tenho certeza que vai custar menos do que você está pagando hoje. Exatamente. Né? Mas a mentalidade, muitas vezes, ainda é uma mentalidade de quanto é que isso vai me custar, né? Enxerga como um custo e não um investimento. Isso. A partir do momento que eu trabalho a prevenção das doenças crônicas e dos transtornos mentais, eu aumento produtividade, eu reduzo afastamento. Gente, é uma série de coisas que a empresa ganha com isso tudo, né? Mas é o que você comentou, é uma mudança de cultura. Precisa mudar a cultura dentro... Não é dentro de uma empresa específica, isso está enraizado em diversas empresas. E é difícil você pegar, e eu fico tão feliz quando eu pego uma empresa que a empresa já tem isso enraizado na cultura, porque veio lá atrás da fundação, dos proprietários que já trouxeram isso, né? E aí os colaboradores já entram naquilo ali. E, gente, eu conversei com um colaborador recentemente que, assim, ele é um operador de máquina, um salário que ele falou, Joana, meu salário não é um salário alto, mas eu não saio daqui para ganhar o dobro. Porque aqui
eu me sinto feliz trabalhando aqui dentro. Que coisa Então, boa. pode me oferecer o dobro lá fora que eu não saio. Porque aqui, se eu estiver doente, as pessoas me escutam. Aqui as pessoas, elas falam pra mim, quando elas percebem que eu estou cabisbaixo, passa perto de mim, tá acontecendo alguma coisa com você? Posso te ajudar em algo? Ou seja, essa humanização dentro das empresas é o que falta. Exato. Ele se sente visto. Isso, porque eu vejo que nas empresas, muitas vezes, você não existe. Você é só um número. Um número ou um cargo. É. Você não existe enquanto pessoa, né? E Exatamente. ele tem a sensação de que eu existo. Exatamente. E eu não quero trocar isso por nada, né? Gente, a pior sensação é você pedir ajuda porque você não está bem e todo mundo sabe e via o quanto eu entregava na empresa, né, trabalhando sábado, domingo, feriado, à noite e tal. E a hora que você fala, eu não tô bem, eu preciso de ajuda, você escuta, eu não posso fazer nada para te ajudar. Nossa, isso assim, sabe? É como se tivesse aberto um buraco, eu caído dentro e falo assim, agora eu saio daqui como? Se a empresa não pode me dar um direcionamento. Eu né? acho que o sentimento, você falou frustração, mas eu denominaria de desgosto. Também. O sentimento maior é um desgosto de tanto que você se entregou, se doou, se deu, e na hora de você receber uma devolutiva, você recebe um não. Exatamente. Não posso te ajudar. Então, o sentimento grande que grita Nossa. é desgosto. É terrível, assim. Você fica... Você pensa assim, meu Deus, agora... Aí começa a vir um monte de coisa na sua cabeça. Aí vem a família, aí vem... Eu vou depender do INSS, eu vou fazer isso. Eu joguei 20 anos de estudo, de dedicação para uma carreira que estava em ascensão, que, né, eu já tinha chegado num patamar legal, e eu pensava assim, agora, o que eu faço? Sabe? Mas eu volto a dizer da questão do propósito. Eu acho que o burnout, ele foi uma oportunidade que Deus me deu de empreender, que era um sonho meu de adolescente, mas principalmente de ajudar as pessoas a não passarem pelo que eu passei. E a gente descobre isso depois lá na frente, né? Então, às vezes a gente fica desesperado, frustrado com algo que aconteceu, mas se a gente começa a trabalhar o autoconhecimento, a gente vai entender o porquê que aquilo aconteceu. No meu caso, como eu consegui trabalhar muito a minha mente, eu consegui me dedicar, como eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, eu consegui organizar isso tudo, eu consegui ter essa compreensão. Mas não significa que todo mundo tem que passar por isso para descobrir um propósito e descobrir uma... Não, a gente precisa de pessoas saudáveis, mas que também encontrem seu propósito e vai viver dele, né? Perfeito. Agora, considerando que cada um de nós no universo, nós temos os nossos desafios. Se você trabalha numa empresa privada, se você é empreendedor, se você enfim, criança. Se você é criança, você tem seus desafios, porque o desafio, ele faz parte... Agora você falou algo que vale a pena a gente reforçar. Eu passei por uma dificuldade, mas eu tenho propósitos. E os meus propósitos me fazem me reerguer e dar continuidade, às vezes de uma outra forma, né? Um outro formato. Mas é incrível isso, porque todos nós somos capazes de nos levantarmos e reconfigurarmos a nossa história e seguirmos adiante. Exato. E você hoje está bem, Joana? Graças a Deus. Eu falo que, assim, uma vez, com a experiência minha e com algumas pessoas que tiveram burnout que eu converso, eu falo que uma vez que você tem burnout, você tem que se policiar 10 vezes mais. Porque algumas coisas se tornam gatilho e se você... Aí, como a gente já trabalhou isso, já entende o corpo, você pensa, opa, isso aqui, se eu der muita atenção a isso aqui, desencadeia o burnout novamente. Então, eu consigo ir trabalhando isso, então isso me ajuda muito e não me faz ter um novo burnout. Eu conheço pessoas que já tiveram burnout 5 vezes, Nossa. mas exatamente por essa falta de dedicar para o Então, autoconhecimento. veja, o burnout, E o autocuidado. ele se repete, Ele né? se repete. Ô, Joana, eu não sei, né? Porque o burnout ele entrou recentemente no CID-10, que é a classificação das doenças. Eu não sei se como a depressão e a ansiedade, que são transtornos que a gente não fala de cura, a gente fala de remissão dos sintomas, mas que está sempre ali, você tem que estar sempre cuidando, porque senão ele vai voltar, né? Porque Ele você pode... tem tipo uma inclinação, né? Uma Isso, tendência, uma isso. propensão. Eu digo que o burnout, você estica o elástico tão grande que ele rasga. Aí você vai costurar. Costura bem direitinho, mas nunca vai voltar a ser como era. Então você tem que ter sempre cuidado, porque está sempre mais fácil de ser rompido ali, né? Exatamente. Agora eu ia te fazer uma pergunta. Você falou que teve o burnout 5 vezes. Não, a gente... que alguém que Não, ela Uma conhecia. pessoa que eu conheci. Isso. Sim.
Mas que o burnout ele tem vários estágios. Sim. Né? Na verdade, você não começa nesse colapso. Não. Quando você fala que essa pessoa teve 5 vezes, esse diagnóstico é dado no colapso ou numa das fases mais iniciais a gente já consegue também diagnosticar? Quando é que eu digo que eu cheguei no burnout diante dos estágios dele? Sim. No meu caso, como é que a gente conseguiu, né? Eu relatando e o médico ali que me acompanhava, conseguimos entender que era o burnout. Eu comecei a ter crise de pânico quando eu olhava algo que me lembrava o local de trabalho. Então, se eu encontrasse a farda, me dava desespero, taque cardíaco, e eu começava a tremer, mas eu achava que era cansaço. A hora que eu ia entrar no ônibus fretado, era como se alguém quisesse me obrigar, me levar à força. A hora que eu chegava para entrar na empresa, eu não passava da catraca, eu dava um apagão na catraca. Então, essa sequência de relato que eu fui levando para o médico, desses flashes, ele falou assim, Joana, você está com burnout porque é algo que lembra o trabalho que te bloqueia. Esse já é um estágio bem grave. Isso. Essa pessoa que eu conheci que teve esses 5 diagnósticos, o primeiro foi como eu, desses relatos, só que aí essa pessoa não conseguiu afastamento, ela voltou para o local de trabalho. E ela foi tendo uma piora fisicamente muito grave, assim. Chegou ao ponto dela sair da empresa de cadeira de roda completamente torta e as pessoas achavam que ela tinha sofrido AVC. Ela ficou sem falar, sem andar. E nos hospitais ninguém sabia, faziam exames e não constatava AVC, não constatava nada. E ela demorou 5 dias para começar a voltar ao movimento e 10 dias para começar a voltar à fala. E aí, quando ela começou a responder o médico, foi que o médico constatou que ela estava com um nível de estresse muito avançado. E aí, mas o caso dela é o quê? Ela não conseguiu a pausa, o afastamento, e aí isso foi agravando. E aí, cada vez que ela passava ali 3 meses na empresa e aí voltava com o diagnóstico de novo, Na verdade, no meu entendimento, não é que foram 5 burnouts, foi o primeiro diagnóstico não tratado que houve essa piora, sabe? Mas como foram médicos diferentes, ela considera que foram 5 diagnósticos. Mas então o diagnóstico é dado no estágio grave, né? É no estágio grave. Porque quando você fala do burnout, existe muita gente já sofrendo de sintomas mais leves, né? De dificuldades, né? De desatenção, de se sentir sempre na pressão, na cobrança, no corre, não conseguir parar, não conseguir desligar, mas que não está colapsando. Exato. Então, assim, tem muita gente numa situação crítica, sim, né? Mas não está colapsada. E a pessoa ela não consegue identificar muitas das vezes estou com burnout, porque os sintomas eles se confundem com outras. Pode ser de fato que a pessoa está sobrecarregada e é uma fase. Isso. E a hora que passar aquela demanda ela vai melhorar. Pode ser que seja outro tipo de estresse que ela tenha vivido, um outro tipo de transtorno. Então, como os sintomas se confundem muito, vai ser só numa hora de colapso que chegar nessa fase de bloqueio do local de trabalho é que vai... É que os transtornos psicológicos, eles têm sintomas comuns. Isso. Né? Por exemplo, você pode desenvolver um transtorno de ansiedade e nesse transtorno de ansiedade você ter pensamento confuso. Mas em outro transtorno psíquico, você também tem pensamento confuso. É para as pessoas poderem entender, tipo o sintoma de febre. Né? Você tem sintoma de febre com crise de garganta, com doença gastrointestinal, com sinusite, com a gripe. Né? Porque a febre é um sintoma. Então, assim como esse sintoma fisiológico, quando nós desenvolvemos transtornos psíquicos, nós também temos sintomas que são sintomas parecidos. Então, a gente vai catalogar os sintomas para poder diferenciar, né? Fazer o que a gente chama de diagnóstico diferencial. E eu tenho muito incômodo quando uma pessoa vai num psiquiatra, por exemplo, numa primeira consulta e sai de lá com um diagnóstico, né? Porque aqueles sintomas que você relata na primeira consulta, ele pode ser de tanta coisa. Exatamente. Né? Ele pode vir de tantos lugares. Que é possível que o profissional, né? Claro que o profissional ele vai ter várias hipóteses diagnósticas de acordo com o que você relatou. Mas a gente precisa de um tempo para entender de onde vem aquilo ali, né? Que ele está vivendo. Sobretudo os psicológicos, porque eles são muito invisíveis. Muito. Né? Mesmo quando esse transtorno gera uma doença psicossomática, ainda assim eles são invisíveis, porque você olha mais para a doença
fisiológica do que para de onde a doença veio. Sim. Né? Eu tenho, por exemplo, tenho bastante paciente que tem transtornos digestivos. Uhum. Né? E esses transtornos digestivos são gerados por questões emocionais, né? Que geraram os transtornos digestivos. Sim. Mas eles dão muito mais importância ao digestivo do que ao que gerou o transtorno. Não, eu digo assim, dentro da Exatamente. própria psiquiatria, você pode chegar hoje com sintomas que sejam considerados uma depressão, né? Mas passado um tempo, você pode identificar que não é uma depressão, é um transtorno bipolar. Mas que você Isso. só vai descobrir também com o passar do tempo. Exatamente. Você analisa o histórico do paciente, que às vezes, muitas vezes nem lembra de muitas coisas, né? Sim. Isso. E que quando você vai ali fazendo um acompanhamento médico, Uhum. você consegue dizer, olha, a gente imaginou que era esse caminho, mas pelos novos relatos, pelas novas vivências, isso aqui está te levando para esse novo lugar. Sim. Isso. Então é importante um tempo para você conseguir dar um diagnóstico psiquiátrico bem assertivo. E né? ainda tem mais um alerta. Hoje está muito comum as pessoas falarem dos transtornos neurais, a exemplo do TDAH, Sim. tá? A exemplo Sim. do autismo, que são transtornos neurais. Exato. Então você tem uma criança que não para no canto, meu filho tem TDAH. É. Né? E para você diagnosticar se uma pessoa tem um transtorno neural, gente, fica o alerta. É necessário fazer uma avaliação neuropsicológica. Sim. E veja até o próprio caso do burnout, como você traz a sua experiência, Joana. Eu chego com todos esses sintomas físicos, aí eu vou lá, antes de 2019, eu vou no médico, aí ele pergunta, e teu casamento? Não vai tá bom, porque tu vem de uma sobrecarga de trabalho que não dá tempo de tu equilibrar teu casamento. E tua maternidade? Eu tô com problema com meus filhos, porque tu também vem de uma sobrecarga de trabalho que não dá tempo de tu acompanhar teus filhos. E tua família, tô mais afastada. No final, você não vai saber naquele primeiro encontro que o que você está Isso. vivendo vem do seu trabalho, porque Não. você está com sua vida toda desorganizada naquele Exatamente. primeiro momento, né? Exatamente. E até porque a gente normaliza, como a gente falou no início, essa questão da pressão do trabalho, da jornada exaustiva, dessa Sim. coisa. O trabalho vai ser a última coisa que você vai pensar que está te afetando. Porque você está naquele ritmo acelerado. Virou um assim hábito. mesmo, é assim mesmo. Exatamente, né? virou um hábito, Isso. né? E Ou até falando uma fuga, né? ou até uma fuga, exatamente. E eu também tenho essa questão da fuga. Foi até interessante você comentar, porque na época, eu lembro que uns 6 meses antes do diagnóstico final, foi um período que eu achava que eu não existia sem o trabalho. Se me perguntassem quem é a Joana, muito provavelmente eu ia relatar o que eu fazia dentro da empresa. Isso é muito comum. Se você não consegue desconectar mais, é muito louca essa situação. E falando da questão do diagnóstico, como eu citei, eu demorei 1 ano para ser diagnosticada. Então, assim, não é uma coisa que dá para você ir numa consulta e diagnosticar e sair. Por isso que quando as pessoas vêm falar para mim assim, Joana, me chamam às vezes no Instagram, e tudo, Joana, eu estou com burnout, eu preciso da sua ajuda e tal. Eu pergunto, mas quem diagnosticou? Quais foram os médicos que você procurou? Tem quanto tempo esse diagnóstico? Para todas as questões Sabe? psicológicas, o caminho tem que ser esse, Joana. Exatamente. Porque senão a pessoa vem, ou muitas vezes o autodiagnóstico. A pessoa vê na internet alguém Não, falando do você burnout e fala assim, estou se com burnout. diagnostica no Instagram e se trata no Google. Exatamente, E exatamente. conversa com o chat GPT. Isso, exatamente. Exato. Desabafa E com no o chat final, existe. o caos está estabelecido. Exatamente. Quando você, de fato, Total. vai buscar os profissionais que podem te ajudar, você já está muito ladeira abaixo. Agora né? tem um detalhe, se você se desorganiza, tem que entender que para a gente voltar a se organizar, leva um tempo. Leva um tempo. Né? Exatamente. Então, assim, às vezes as pessoas procuram uma terapia, mas eu quero em 5 sessões ficar totalmente curada. Gente, não existe isso. Eu digo muito quando me perguntam, mas vai demorar quanto tempo? Aí eu digo, você está sentindo isso há quanto tempo? Faz uns 5 anos, depois a gente vai fazer o caminho de volta, viu? A gente vai fazer o caminho de volta. Exatamente. Não tem como, gente. Não é da noite pro dia que o burnout desenvolveu e não é da noite pro dia ou Que qualquer você vai outro se tipo. curar. Exatamente. Verdade. E você falou, quando eu sinto o gatilho disparar, eu já alerto que alguma coisa está sendo exagerado, né? Sim, E aí eu vou voltar, porque a gente vai ter que ir e voltar várias vezes. exatamente. Acontece muito isso comigo. Né? Eu vou e volto N vezes. Quando eu percebo que eu estou passando do meu limite, eu digo, vamos lá, vamos se acalmar. Mas o que eu acho interessante é essa humanidade. Sim. Né? O que é bom é você entender que nós somos seres humanos capazes de nos atualizarmos, ou seja, de melhorarmos. E essa capacidade de você ir e voltar
E a gente querer fazer isso. Um paciente meu essa semana falou, eu estou lendo um livro maravilhoso. Quem mexeu no meu queijo? Sim. Eu fiz um trabalho numa empresa... Inclusive, me lembrei dele aqui quando a gente estava falando. Pronto, quem mexeu no meu queijo? Aí eu perguntei assim, quem é o personagem que você se identificou mais? E ele falou, é o ratinho, é o homenzinho que vai pro labirinto. E eu cá comigo, só que não. Só que não. Mas assim, ele se identificou com a pessoa que estava lá, dizendo, não, eu vou lá, não tem mais esse queijo, eu vou em busca de outro queijo. Então, gente, mas ótimo que o indivíduo está procurando, na verdade, né? É o ratinho. Não, o homenzinho. De quem mexeu no meu queijo, Não. quando falta o queijo, os ratos vão logo embora. Mas tem um homenzinho que vai pro labirinto. Fica dois, né? Um demora um bocado, mas vai. E o outro fica. E o outro fica, nunca mais sai daquele lugar. Isso. E o que vai, eu acho interessante, por isso que eu me lembrei dele aqui, ele vai com aquela história, deixa eu sempre cheirar o queijo, Isso. deixa eu sempre me lembrar que ele pode faltar. Nunca mais eu vou ser cego como eu fui cego da primeira vez. Eu agora tenho cuidado a manter aqui. Aí eu me lembrei nessa conversa nossa sobre isso. É um clássico, né? Quem Isso. mexeu no meu queijo é um clássico. E é exatamente quando a gente descobre a importância do autoconhecimento e do autocuidado, é essa sensação. Sim. Eu preciso sempre me lembrar que eu tenho que ter momentos para mim durante o dia. Seja para fazer uma skincare, seja para poder fazer um momento meu. Vou dar uma hidratação no cabelo, eu vou cuidar da minha pele, eu vou fazer a minha unha, eu vou fazer uma caminhada. Eu vou fazer nada. Eu vou fazer nada, exatamente. Mas o mais importante de falar para as pessoas é que, gente, existe saída e a gente pode sair dessa. E principalmente a gente pode não entrar se a gente descobrir como se autocuidar, sabe? Eu acho Essa que vai questão do gerar um autoconhecimento. outro podcast, mas às vezes a gente quer performar até no autocuidado. Muito. Deixa de ser uma coisa de uma atividade física para um descanso, para um prazer, para um autocuidado e começa a ser uma performance. E começa a virar autocobrança. Isso. Inclusive, vou fazer uma massagem, vou sair com as amigas, eu tenho o quê, eu tenho o quê, Fazer eu uma tenho o quê. dieta, né? Então, o autocuidado não vira mais uma coisa de você se reconectar com você, mas vira uma busca performática e muitas vezes midiática também. Vira mais uma coisa na agenda, Isso, exatamente. Isso. Então, Joana Paula, incrível esse nosso bate-papo de verão. Eu gostaria que você fizesse Acho que vou tirar mais uma semana de as férias. suas considerações finais sobre o que nós conversamos, que você faça o fechamento para a gente poder encerrar esse momento tão maravilhoso. Ô, gente, olha, foi muito bom estar aqui com vocês. Agradeço mais uma vez o convite. Para você que está nos assistindo, eu faço o convite para essa questão do autoconhecimento, do autocuidado. Busque conhecimento, tem muito conhecimento de qualidade. Sigam a Revigoradamente, lá também a gente compartilha muita coisa. O nosso propósito com a Revigoradamente é exatamente promover essa questão da prevenção, né, das doenças crônicas, do alívio do transtorno da ansiedade, depressão e burnout. Precisamos, gente, o mundo precisa de pessoas saudáveis e nós somos responsáveis pela nossa saúde para que a gente contribua com a nossa família, contribua com a sociedade e com o mundo. Então vamos juntos transformar essa sociedade cansada que temos hoje em uma sociedade que de fato preocupa com a sua própria saúde. Esse é o princípio básico, uma né? sociedade equilibrada. Equilibrada, exatamente. Não adianta a gente exigir que o outro olhe para a gente, olhe para a nossa saúde, se a gente também não está olhando. Então fica aqui o convite para vocês. Que bom. Eu acho que não dá para ser felizmente sem uma mente revigorada. Então vamos revigorar nossa mente, não nas férias, não nos feriados, nem nos jogos da Copa do Mundo que vamos ter esse ano, mas vamos revigorar nossa mente no dia a dia, diariamente, o que é que eu posso fazer por mim hoje para que eu consiga ter uma vida equilibrada. Estamos em janeiro. Não podemos deixar de falar da campanha Janeiro Branco, que tem como lema esse ano paz, equilíbrio, saúde mental. Inclusive, eles estão usando o slogan deles com um monte de post-it para mudar a temática do post-it como um bilhete de cobrança de urgência para um bilhete de carinho, de autocuidado. Achei lindo a proposta da campanha. Perfeito, e é sobre isso que a gente vem conversando hoje. É uma vida de equilíbrio, de muito trabalho, de cuidado, de família, de propósito, de sentido, mas que a gente faça isso com paz, com tranquilidade, com o que é possível e não o que nos é cobrado, né? Isso. Joana, querida, foi um prazer estar com brindar você. com essa Vamos brindar água com Prazer essa é meu, água. minha querida. Foi um prazer estar com você, conversar com você. Prazer é Eu meu. tenho certeza que essa conversa vai ajudar muita gente na construção desse ano que está começando, para que a gente construa um ano novo.
Eu gosto muito da frase de Drummond, que para você construir um ano novo, você precisa fazê-lo novo. Exatamente. Então que a gente consiga fazê-lo novo com essas isso orientações lindas de Joana. E felizmente, Felizmente é possível contemplar contemplar o o sol. sol. Ai, coisa gente, linda. sigam Felizmente, compartilhem, curtam, comentem. E também nós temos um produto chamado Devocional Felizmente, que são pequenas pérolas de um textozinho, né, que fala de temas diversos. E se você acordar de manhã e você ler, provavelmente você vai ter um combustível diferenciado para as acelerações do dia a dia. Perfeito. Obrigada, Thaís. Isso é muito importante. Um beijo, Obrigada. gente. Eu que Até agradeço. a próxima. Prazer estar com vocês. Beijos no coração.